A gasolina subiu mais uma vez, a quinta nestes 2 meses do ano, janeiro e fevereiro, hoje é 1º de março. E a gasolina, nesse total de aumento, foi de 41% para a gasolina e 34% para o óleo diesel. E o que aconteceu com aquela demissão do presidente da Petrobras? O Roberto Castelo Branco, que ainda está lá e só promete sair no dia 20. Esse site aqui, que entrevistou a presidenta Dilma Rousseff, diz que a direção da Petrobras ignora Bolsonaro e aumenta preços de gasolina e diesel pela 5ª vez no ano. Numa entrevista a 3 jornalistas da imprensa alternativa, inclusive este daqui, Renato Rovai, desse blog da revista Fórum, e Leonardo Atushi, do Brasil 247, e Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo, a ex-presidenta explicou tintim por tintim como era a sua política e a política do Lula em aumentar preços, em reajustar preços durante seus governos, só se fosse pela absoluta necessidade. E diz ainda que hoje o mercado financeiro está controlando todos esses preços, não apenas através da paridade que eles chamam, né, a paridade do preço nacional com o preço internacional, porque aí está também incluído nesses reajustes uma grande margem da especulação, como a gente vai ver aqui nesse trecho da entrevista da ex-presidenta Dilma Rousseff. De atrelar os nossos preços ao mercado internacional, porque nós temos lucros muito elevados quando extraem o petróleo bruto, nós temos lucros muito elevados quando comercializamos o petróleo aqui dentro. E nós, a Petrobras, era dominantemente a grande fornecedora. Havia outras, a Shell e outras, mas elas não dominavam o mercado. Então, enquanto isso ocorreu, o preço do petróleo podia ser ajustado aos preços internacionais no longo prazo, no médio prazo. Ou seja, o que se fazia? Quando os preços subiam, você não subia porque você não tinha descido os preços do petróleo quando os preços caíam. E aí você mantinha um horizonte de estabilidade. Para você ter uma noção. E aí a ex-presidenta lembra, não é, que em seu governo, em 2011, os preços do petróleo internacionais chegaram a $120 o barril. Foi de 100 para 120. E o governo, devido a essa margem que tinha, e que pode ter ainda hoje, como ela explica, não é? Se não obedecer cegamente ao mercado, pôde tranquilamente deixar esse aumento para muito depois, como ela fala aqui. Os preços do petróleo são muito, muito voláteis. Em 2011, o preço do petróleo, entre 2011 e segundo semestre de 2014, o preço do petróleo oscilou entre 100 e $120 o barril, equivalente de petróleo. 100 a 120. Tá? Uma média de 114. No primeiro semestre, no início do primeiro semestre de 14, o preço do petróleo caiu deste patamar de 100 para metade, 57, 56, chegando a $37. O que aconteceu naquela época? A dona Miriam Leitão e outros queriam que a gente atrelasse o preço. Eu fui objeto de críticas sistemáticas
porque não aumentei nem diminuí, depois dei um ajuste. Então, está aí a razão, não é, que está por trás do golpe, e todos os golpistas que, ainda na época da Dilma Rousseff, existia esse atrelamento, quando a ex-presidente explica, por causa da situação do Brasil, confortável que o Brasil vivia, que extraía seus próprios petróleos e tinha jazidas suficientes para explorar esse petróleo, como depois demonstrou também com a descoberta do pré-sal. E aí, mesmo com todas aquelas pressões, a Dilma seguiu em frente com aquela política de preços, analisava tanto o cidadão e preservava os interesses do governo e do Estado brasileiro. Eles estão fazendo o seguinte, desde o governo Temer com Pedro Parente, eles estão subordinados ao preço internacional do petróleo. Aí você me pergunta, é o preço físico ao qual eles se subordinam? Eu te diria, não, eles se subordinam às projeções do mercado financeiro, o mercado de commodities financeirizado. Para ter uma ideia, ele é algumas vezes maior do que o mercado físico. Tem o mercado físico e tem o mercado financeiro especulativo, que varia, às vezes é 2, às vezes é 3, às vezes é 4 vezes maior o movimento dele do que o preço do petróleo. Hoje, né, o preço do petróleo está um absurdo. Eles estão atrelando instantaneamente. Há uma variação, eles aumentam. Agora, quando ele caiu a negativo, em março de 2020... Então, aí a presidenta diz que esse reajuste, né, que é automático e que é várias vezes, inclusive, ao mês, ele não acontece quando o preço do petróleo cai, como aconteceu aí no auge da pandemia, quando o preço do petróleo caiu para níveis negativos. Vocês lembram que o preço do petróleo chegou um dia a ser negativo? Por que ele chegou a ser negativo? Em março de 2020, ele chegou a negativo porque houve uma queda brutal da demanda, houve um aumento da oferta, a Arábia Saudita se recusou a cortar a produção, a Rússia também, e o preço do petróleo derrubou. Por que derrubou? Porque eles pagavam para alguém comprar e armazenar o petróleo. Era melhor pagar e armazenar. Isso durante um período curto. Aí houve uma melhora, foi para 11, foi para 13, depois foi para 30, e houve um acordo entre a Arábia Saudita, a Rússia e os Estados Unidos. Por quê? Qual é a grande novidade desse período no mercado internacional do petróleo? Que é oligopolizado, não é livre mercado, é um elemento fundamental da geopolítica internacional. Então, se alguém defender por causa que a gente respeita a oferta e a procura, vocês não estão respeitando a oferta e procura coisíssima nenhuma. Tem grandes interesses sendo movimentados nesse mercado. Os Estados Unidos, quando descobriram, numa região de Norte Dakota, que se estende quase até o Canadá, descobriram que era possível extrair petróleo em grandes quantidades através daquela tecnologia do fracking, que você explode as rochas, passaram a ser, em 15, os maiores produtores mundiais de petróleo neste século e no passado, na maior parte do tempo, eles tinham proibido exportação, porque eles tinham, vamos dizer o seguinte, esgotado as áreas tradicionais de petróleo. Neste século, eles, a partir de 2010, é interessante que isso acompanha também os movimentos do presidente Obama e os movimentos dos Estados Unidos de retirada do Oriente Médio. Não é retirada mesmo, porque eles mantêm uma posição, mas de transformar o seu foco, não só porque a China emergia,
para a Ásia, mas também porque não precisavam tanto do petróleo. Por quê? São os maiores exportadores de petróleo hoje e também grandes exportadores de gás. Por isso que o Trump também fez todo o esforço para segurar o preço do petróleo, não deixar ele subir muito. Por quê? Porque os produtores desse tipo de petróleo, eles são extremamente... Eles se esgotam rápido e precisam de um petróleo no mínimo a $47 para lucrar, o que não acontece conosco. Nós seguramos com o preço do petróleo baixo. Então, veja bem aí a situação dos Estados Unidos e a situação nossa aqui no Brasil, que temos o próprio petróleo. Lá nos Estados Unidos, eles pagam caríssimo aquela extração e o preço do petróleo sai para eles pelo menos $47. Ou seja, para ter algum ganho, o petróleo tem que estar lá 70% ou 75%, como está agora. Por causa dos nossos custos serem baixos e a Petrobras ser uma empresa integrada. Agora, eles estão enganando o povo brasileiro com essa política de extorsão do bolso do povo brasileiro por conta de aumentar o preço do petróleo todo dia. Diesel, dos combustíveis, né? Diesel, gasolina e o gás de cozinha. Estão tentando explorar os governadores, porque a razão não é os tributos, a razão é a política de preços. Então, é extorsão do povo brasileiro, é ameaça à soberania nacional, porque já começaram a vender partes da Petrobras. Vamos lembrar que venderam os dutos, que tiraram a Petrobras do mercado, que ela foi responsável por salvar o Brasil do apagão, quando fez gasodutos e térmicas a gás. E, além disso, estão quebrando o bolso do trabalhador, mas fazendo ele passar fome com o preço do gás de cozinha no nível em que está.